Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse pão super fofinho, delicioso e recheado. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada aqui do canal. Então, sem mais delongas, vamos para o passo a passo dessa receita maravilhosa. Bom, para começar nossa receita, nós vamos precisar de meia xícara de água morna, que dá 120 ml. Em quase todas as minhas receitas, a xícara que eu uso é de 240 ml. Adicionei agora 2 colheres de sopa de açúcar, que dá 25 gramas. Nós vamos dissolver esse açúcar muito bem nessa água. Gente, vocês podem misturar tudo de uma vez só, mas eu prefiro ir aos poucos, misturando tudo muito bem, porque eu acho, na minha opinião, que o pão dá mais certo assim, ainda mais para quem está começando. Agora eu adicionei 1 colher de café de sal, que dá 5 gramas. Misturei um pouquinho e vou adicionar meia xícara de creme de leite. Se você não quiser ou não ter o creme de leite aí na casa de vocês, pode fazer com leite normal, tá bom? Tudo bem que a massa não vai ficar exatamente igual a minha, porque o creme de leite ele faz total diferença. Mas não tem problema, também vai dar super certo. Então, eu coloquei 120 ml de creme de leite, que dá meia xícara. Agora eu estou adicionando 1 sachê de fermento biológico seco. 1 sachê tem 10 gramas. Agora tá aqui o pulo do gato, gente. Para esse pão crescer bem, nós vamos dissolver muito bem esse fermento. Quando não tiver mais gruminhos, é porque já está bom. Misturei o fermento muito bem. Agora eu adicionei 1 ovo e vamos voltar a misturar até esse ovo se agregar totalmente aqui na nossa mistura. Muita gente lá no app vizinho me pergunta ou faz meus pães e às vezes tem uma certa dificuldade. Gente, não tem dificuldade nenhuma. É só você ver esse vídeo aqui e seguir o passo a passo, que eu tenho certeza que vai dar certo. Até porque eu tô explicando aqui passo a passo, sem tirar e nem colocar nada. Bom, agora vamos começar a adicionar a farinha de trigo. A farinha de trigo você adiciona aos poucos. Aí eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo. Mas nós vamos adicionar ela aos poucos até chegar ao ponto certo. Por quê? Porque o pão não tem como te dar exatamente a quantidade certa de farinha de trigo. Por quê? Porque vai depender muito da qualidade da farinha que você vai comprar, vai depender muito do tamanho do ovo. Então, a base é 3 xícaras de farinha de trigo, mas pode ser que você use menos ou mais farinha de trigo. Por isso, é bom você adicionar aos poucos, porque se a qualidade da farinha de trigo sua, da casa de vocês, absorver bem o líquido, pode ser que você use menos farinha de trigo. Logo, 3 xícaras de farinha de trigo vai passar do ponto, então é sempre bom colocar aos poucos, como eu estou fazendo. Enquanto eu estou misturando aqui, eu já estou sentindo que a massa já começou a ficar pesada. Quando você começar a sentir dificuldade de misturar com a espátula e a massa estiver pesada, vamos passar ela para a mesa. Podem reparar que eu já utilizei as 3 xícaras de farinha de trigo. Vou dar uma misturada aqui e agora, como eu disse, a massa vai começar a ficar pesada e eu vou passar ela para a mesa. Por quê? Na mesa a gente consegue sentir melhor a massa, porque a gente vai ter que sovar ela de qualquer jeito para ela ficar bem lisinha e bem fofinha. Olha, já está bem pesada, então vamos passar essa massa toda para a mesa, porque nós vamos ver se ela está no ponto certo, secar ela se precisar e começar a sovar muito bem para que ele fique bem fofinho. Joguei aqui um pouco de farinha de trigo na mesa e vou passar essa nossa massa para essa mesa. Você vai começar a sovar essa massa. Se ela estiver grudando na sua mão e sua mão estiver limpa, é porque está grudando realmente. Mas se estiver grudando em sua mão e estiver suja, lava a mão e volta. Se continuar grudando, você vai secando a massa com farinha de trigo, mas é secar polvilhando farinha de trigo em cima dela, ok? E assim você vai sovando ela
até ela ficar muito bem lisinha. Muita gente me pergunta: Bernardo, quanto tempo eu devo ficar sovando a massa? Gente, no mínimo aí uns 6 minutos. Eu gosto de ficar sovando por uns 10 para ter a certeza que o pão vai ficar bem sovado e vai ficar incrível no final. Então não se preocupe, vai sovando o pão. Se tiver muito grande a massa ou tiver pesada, você divide ela em duas, sova um pouco a metade e depois você vai para outra metade, tá? Ó, vocês podem reparar que eu tô secando essa massa para ela parar de grudar. E vocês podem reparar que eu não estou jogando muita farinha de trigo, eu estou só secando a massa, polvilhando farinha de trigo. E já comecei a sovar. Vou sovar ela até ela ficar bem lisinha. E olha, gente, eu sovei por uns 10 minutos e olha como ficou bem lisinha a massa. Dá logo para ver a diferença de antes e depois. Agora nós vamos pegar o recipiente que começamos a receita, vamos colocar um pouco de óleo, vamos untar esse recipiente aí e também vamos passar um pouco em cima da massa para não ressecar e vou passar essa massa por recipiente e colocar para descansar num lugar bem quentinho por uns 30 a 40 minutos até ele dobrar de tamanho. Se no dia estiver frio, pode demorar até 1 hora para ele crescer. Então, de preferência, faça o pão no dia que estiver mais quente, porque aí vai ser mais rápido. Vou colocar aqui para descansar e já volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, gente, já se passou 40 minutos e olha como ele cresceu. Agora nós vamos passar ele novamente para a mesa para começar a modelar esse nosso pão. Vou polvilhar um pouco de farinha de trigo aqui na bancada e vou passar essa massa novamente para ela. E vamos abri-la com rolo. Se você não tiver rolo na casa de vocês, pega uma garrafa aí de vidro que também dá super certo. Vocês também vão conseguir abrir. Ou também essa massa é tão maleável que você consegue abrir ela até na mão. Vou jogar também mais um pouco de farinha de trigo em cima dela para o rolo não grudar na massa e vamos começar a abrir. Para abrir, você vai abrir muito bem, mas não precisa deixar a massa muito fina. Você vai abrindo, mas deixa ela um pouco grossa ainda. Vou abrir a massa toda aqui e já volto com vocês. Bom, gente, já abri a massa. Agora nós vamos dividir essa massa no meio para marcar, mas não precisa cortar, é só para marcar mesmo. Porque metade nós vamos filetar ela e a outra metade nós vamos rechear. Olha, dividir só para marcar mesmo. Agora nós vamos começar a filetar a parte de cima. Aí a largura da massa que você vai cortar, você pode cortar a largura que você quiser. Eu vou cortar assim fininho porque eu quero ela bem bonita, bem dividida quando estiver pronta. Mas se você quiser alguma coisa mais grossa, você pode cortar ela mais grossa, não tem problema. Ou se você quiser fazer outro modelo de pão, não tem problema também. Você pode abrir a massa, recheá-la e fechar ela normalmente, que também vai ficar bem bonito. Para fazer alguma coisa diferente aqui para vocês, nós vamos fazer assim, para dar também essa opção para vocês. Bom, gente, já terminei aqui de filetar essa massa, agora nós vamos rechear. Para rechear, você pode rechear do sabor que você quiser. Eu vou rechear com esse frango, já tá temperadinho, ele tá bem sequinho. Você tem que colocar o recheio bem seco. Se você fizer o frango, não deixe ele muito molhado, porque pode acabar dificultando na hora que for assar. Ele não vai assar direito embaixo, vai ficar meio cru. Então deixe bem sequinho o seu recheio. Tô colocando o frango aqui e nós vamos começar a fechar essa massa. Se você quiser fazer de queijo e presunto, calabresa, você pode. É só substituir mesmo o recheio. Estou fazendo ele bem simples aqui, para vocês repararem que não tem mistério esse pão. É muito facinho de fazer. É só você seguir o passo a passo que eu estou passando aqui na receita, que vai dar certo, vocês podem ter certeza. Agora eu vou começar a fechar a massa. Para fechar a massa, vocês vão enrolar dessa forma que eu estou mostrando no vídeo. Vai enrolar de uma ponta a outra e ir dando os apertos para que não abra. Estou enrolando muito bem e deixando o nosso recheio na parte que está fechada a massa. Porque se extravasar o recheio para a parte que está cortada, pode ser que na hora que vá para o forno ele extravase e o recheio saia.
Então, muito cuidado nessa parte para você não perder recheio à toa, tá? Olha, agora no final eu tô colocando a massa mais para dentro para acabar de enrolar. No final, vocês vão dar umas beliscadas na emenda da massa para que ela não abra. Olha, estou dando as beliscadinhas para ela ficar bem presa. Depois que eu der essas beliscadas, vou colocar a massa para cima e essa emenda aí, ela vai ficar para baixo da forma. A forma que eu vou utilizar, ela é antiaderente, então eu não vou untar com nada. Mas se sua forma for de alumínio normal, você unta ela com um pouquinho de óleo que também não vai grudar. Olha como é que ele ficou bonito esse pão, gente. Vou passar ele para a forma e vou deixar ele descansar por 30 a 40 minutos, até dobrar de tamanho. Vou deixar ele descansar aqui e já volto para mostrar para vocês como ele cresceu. Bom, gente, já se passou o tempo e olha como ele cresceu. Eu coloquei um plástico filme para ele ficar mais abafado possível, tá? Se vocês quiserem fazer na sua casa, também pode. Uma dica para vocês, se tiver meio friozinho, você coloca dentro do forno desligado e liga só a luz do forno, que vai ficar bem quentinho lá dentro e ele vai crescer bastante. E olha como ele cresceu. Agora nós vamos pegar uma gema com uma colher de sopa de leite. Vou tirar a película da gema para não ficar com cheiro de ovo e vamos bater essa gema com leite. O leite eu misturo ele com a gema para que o pão não fique muito escuro. Eu particularmente ou eu misturo com leite ou misturo com água, porque ele não vai ficar tão escuro o nosso pão. Já estou batendo aqui a nossa gema e o leite. Agora nós vamos começar a passar por cima. Gente, agora é imprescindível você passar bem devagar essa gema em cima do pão, porque se você colocar força, ele vai murchar. Ou se você quiser, antes mesmo de colocar para descansar, você já passa a gema. Eu prefiro passar depois. Então, se você for passar depois, você passa bem devagar, com a mão bem leve, para você não afundar esse pão. Porque se afundar, vai ficar feio, tá? Tô passando aqui bem devagar, bem de leve. E vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos no mínimo, tá, gente? Porque esse pão, como ele é um só, ele tem que assar bem para não ficar cru. Senão vai ficar aquela massa embatumada com aquele gosto de pão cru, de massa crua. Então, deixe no mínimo 40 minutos. Se seu forno for elétrico, você deixa 30 minutos assando embaixo, com a resistência de baixo. Quando você vê que ele já está bem assado, você coloca a resistência de cima também para dourar. Já passei o ovo nele todo e olha como ele ficou. Agora nós vamos levar para o forno e já já eu volto. E olha, gente, o meu pão ficou 40 minutos no forno. Vou passar um pouco de manteiga por cima para dar aquele brilho no nosso pão. Isso é opcional. Se você não quiser passar, não precisa. Gente, esse pão ficou lindo e ele ficou delicioso. Eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como ficou ele por dentro. Já tirei ele da forma, saiu sem trabalho nenhum e olha que lindo ele ficou. Você gostou da receita? Então curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer. Agora eu vou tirar um pedaço aqui para vocês verem por dentro como ficou essa belezura. E olha como é fácil de cortá-lo, gente. Nossa, ele ficou demais esse pão. Não durou nem um dia aqui em casa. Eu fiz, tomamos café e ele já foi, de tão bom que ele estava. Olha, gente, que pão incrível. Faça aí e deixa aqui embaixo como ficou, que eu vou adorar saber como ficou o pão de vocês, gente. Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!